Salve, salve, guerreiros, guerreiros, Zeca na área, retomando o nosso projeto aqui intensivo da PM do Pará. Na segunda aula, resolveremos uma bateria de exercício referente à proposição simples e proposições, aprender a identificar o que, que é e o que, que não é proposição. Se eu perdeu a primeira aula, volte lá que é muito importante. Essa base, senhores, vai fazer toda a diferença lá na frente. Tranquilo? Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão? Intensivo PM do Pará. Não tá cortando, tá gravando, então vamos lá, né? Segunda aula, então falei para os senhores, se eu perder a primeira aula, volte lá. Questão 1. Julgue o item subsequente. Questão CESP, Sebrasp, que é a banca dos senhores, né? Muito importante realizar as questões da banca, senhores. Para pegar o que a banca gosta, as pegadinhas da banca, beleza? Então lá, na lista abaixo há exatamente 3 proposições. Aqui era um item de certo e errado, né? Deu uma adaptada aqui. Então vamos lá, o que ele fala pra gente? O item 1, faça suas tarefas. É ou não é proposição? Não é proposição, né, senhores? Por que não é proposição, professor? Porque esse verbo aqui está no imperativo, dando ideia de ordem. Vou retomar rapidamente para os senhores aqui o que não é proposição. Aqui, vimos na aula passada. O que não são proposições? Não é proposição. O que? Sentenças interrogativas, ou seja, qual o seu nome? Exclamativas, bom dia. Aqui da questão, verbo no imperativo, pegue suas coisas, estou te dando uma ordem, não pode ser considerada uma proposição. Declarações sem verbos, livro de raciocínio lógico. E paradoxo, né, que eu expliquei na aula passada, sentenças abertas e sentenças opinativas, ou seja, com alto grau de opinião subjetiva, né? Professor, agora dá um resumo rapidão aí do que é proposição. Proposição, vamos lá. O que é proposição? Tá aqui, ó. Proposição nada mais é do que, opa, no próximo slide aqui, uma sentença, uma oração declarativa. Se é uma oração, obrigatoriamente tem que ter o quê? Verbo. Expliquei tudo isso para os senhores na aula passada. Volte lá que está detalhado. Declarativo que em determinado contexto pode ter o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso. Só é duas opções, senhores. Por isso que um dos sinônimos é lógica bivalente. O valor verdadeiro ou o valor falso. Não tem um talvez. Tranquilo? E o que vai determinar se é verdadeiro ou falso é o contexto. Não traga o conhecimento de mundo dos senhores para analisar a questão. Só analise com base no que a questão pede. Isso é muito importante, beleza? Já vi muito concurseiro errar a questão por preciosismo, achar que o conhecimento de mundo dele vai fazer diferença ali. E não vai, tranquilo? Então vamos lá. A primeira não é porque o verbo está o quê? No imperativo. O próximo aqui, ele é um procurador de justiça muito competente. Aqui, senhores, eu falei para os senhores que é uma sentença aberta, né? Uma sentença aberta também não vai ser considerado, ó. Ele ou ela, aquele ou aquela. Não tem contexto para a gente valorar. Por isso que não é uma proposição. Só vai ser proposição se ela vier acompanhada do que eu expliquei para os senhores? Das proposições categóricas. O todo, algum e o nenhum. Da mesma forma que as sentenças abertas matemáticas, utilizando x, y, z, qualquer letra, vocês vão ficar ligados. Se não vier acompanhado do todo, algum e o nenhum, não será proposição. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Então, essa não é porque esse ele aqui não tem contexto para a gente retomar quem ele está falando ele. Entendeu? Então não é proposição também. Por enquanto, nenhuma das duas são proposições. A última não, a 3, né? Celina não terminou seu trabalho. Aqui, Cícero, é uma informação. Celina terminou seu trabalho. Professor, mas como é que eu vou saber se é verdade ou falso? Não está pedindo para o senhor analisar o conteúdo. Está pedindo só para classificar entre proposição e não proposição, beleza? Essa proposição é falsa. Isso aqui é um paradoxo, né, senhores? Porque se eu valorar como verdadeiro, o conteúdo da informação será falso. E se eu valorar como falso, o conteúdo da informação será verdadeiro. Então ela se contradiz, por isso que não é uma proposição. Por enquanto só tem a 3. Aqui, letra 5, alternativa 5, né? O número 1024 é uma potência de 2. Mesmo que se eu não soubesse esse assunto, ele está te dando uma informação que pode ser valorado como verdadeiro e como falso, tranquilo? Então, realmente é oposição. Então, ficamos com
que são proposição 3 e 5. Ele fala que exatamente 3 são proposições, a questão é errada, né? Errada. Por quê? São apenas a opção 2, a opção 3 e 5 que são proposições. Aqui, questão 2. A seguinte afirmação é uma proposição. A quantidade de formigas no planeta é maior que, e sabemos que isso aqui, senhores, é aqueles símbolos matemáticos que são considerados proposições. Expliquei isso na aula passada também. A quantidade é maior que a quantidade de grãos na Terra. Professor, como é que eu vou contar para saber se é verdade ou falso? Senhores, não está pedindo para valorar quanto verdadeiro ou como falso. Só perguntou se é ou não é uma proposição. Isso aqui realmente é uma proposição. Então, gabarito correto, né? Correto. 3. A expressão como não se indignar assistindo todos os dias os atos de violência, fortuito, estampado, tarará, tarará, tarará. E no finalzinho aqui ele deixou o quê? Ele deixou uma pergunta, senhores, ó. Eu até parei de ler quando eu vi essa pergunta. Toda vez que for uma pergunta, sabemos que sentenças interrogativas não são proposições. Aí ele pergunta, ó, é uma proposição logicamente que pode ser representada e tal, aquele encheu um monte de linguiça aqui, também não é proposição. Por quê? Sentenças interrogativas não são consideradas proposições. Beleza? Então, questão errada. Marca aí. Vamos para mais uma. Questão 4. Acerca da lógica matemática, julgue o item a seguir. A frase saia daqui, isso aqui é o que? Uma exclamação, né? Exclamação não é proposição. Então, errado também. Errado. Beleza? Exclamação não é proposição. 5. Julgue o item a seguir. Relativo a raciocínio lógico e operações com conjuntos. A sentença. Bruna acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. Aqui tem uma exclamação e aqui tem o que? Um verbo no imperativo, dando sinal de quê? De ordem. Ordem pode ser considerada proposição? Não pode, senão errado. Errado. Professor, costuma cair assim na prova? Costuma, isso aqui é uma questões verídicas que extraí das provas anteriores, do padrão CESP. Da prova do senhor, como você múltipla escolha, fica mais fácil ainda, né? Porque a alternativa certa vai estar ali. Beleza? Questão 6. Considere as seguintes construções. Deixa eu ver se está gravando, tá. Ontem eu fui gravar uma aula, que eu tava na metade da aula, que eu fui olhar e não tava gravando. Fui olhar. Então, questão 6 aqui. Considere as seguintes construções. P. A vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças. Aqui é uma posição, né? Ele está dando uma informação aqui. Vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças. Trazendo uma informação aqui. Se você acredita nisso ou não, senhores, aí não tem contexto para analisar. Aqui é só para analisar se é proposição ou não. Não tem como valorar se é verdade ou falso, beleza? Que faça o que o veterinário mandou. Faça o que o veterinário mandou. Aqui, ideia de ordem, hein? Não é proposição, então se tiver ideia de ordem. Beleza? R. A sede da ADAPA está... A sede de ADAPA, da ADAPA está localizada em União da Vitória. O professor deu umas coladas de placa aqui, né? Acontece, senhores. A sede da ADAPA está localizada na União da Vitória. É uma proposição. Professor, como é que eu vou saber se é verdade ou não? A questão não está pedindo para valorar o conteúdo da informação. Está pedindo para valorar apenas o quê? Se é ou não é proposição, beleza? Aí lá, no que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando as construções apresentadas. Aí vem aqui o que é proposição? Apenas a P e R. Então vamos ver se tem essa opção aqui. Apenas a P, não. Apenas a R, não. Q e R, não. Q não é, né? O R ainda é. Apenas a P, certo? E R. Isso mesmo. Questão, gabarito, letra D. De Deus. Vamos dar continuidade. Senhores, mas antes, se inscreve no canal, senhores. Não chega boleto, não vai doer. Toda vez que eu lançar um vídeo, vai ter notificação para os senhores. O conteúdo é gratuito. Dá uma força pra gente aí, uma moral. Dá o joinha para o YouTube entender que é relevante. E nos siga lá na página Matemática com Curso, né? É muito importante, senhores.
Vamos lá? Questão 7. Considere as seguintes condições. P. A plantação foi pulverizada. Q. A ração é a vacina das aves. Aí, no que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta. Aí vem aqui as opções, né? P é uma proposição simples, isso, cujo valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Isso mesmo, senhor. P é uma proposição simples, trazendo uma informação declarativa, que em determinado contexto podemos valorar como verdadeiro ou falso. Ele até fala aqui, ó, pode ser verdadeiro ou falso. Quem vai determinar isso é quem? O contexto. É o contexto que vai dizer pra gente se é verdadeiro ou se é falso. Aí, não é uma proposição, não é. Por que não é? Cadê o verbo? Não tem verbo. Verbo. Não tem. Se não tem verbo, não é proposição. Achamos nossa resposta de cara, senhores, ó. De cara. P é uma proposição simples e Q não é proposição porque não tem verbo. Beleza? Vamos dar continuidade. Eu parei aqui. Beleza. 8. O que diz a questão 8 aqui? Acerca de proposições, considere as seguintes frases. Aí vem lá, 1. Os fundos setoriais de ciência e tecnologia são instrumento de financiamento de projetos? Aqui, os fundos setoriais de ciência e tecnologia são, isso mesmo, o verbo aqui, instrumentos de financiamento de projetos? Ok, senhores, tem uma informação aqui, verbo, tudo ok. 2. O que é CT Amazônia? Que é uma pergunta não é proposição, então eliminamos a 2. Se fosse numa prova, você já corria na resposta lá e ó, tirava 2, tirava os 2, tirava o 2. Sabemos que a 1 é, então ó, já com essas duas alternativas já dava para acertar a questão. Beleza? Aqui não tem 1, então não pode ser essa aqui também. Então, além de conteúdo, senhores, prova é estratégia. Então, 3, preste atenção ao edital, aqui é uma exclamação. Essa exclamação não é proposição, ainda é sinal de ordem, né? Preste. Então vamos lá. 4. Se o projeto for de cooperação, universidade e empresa, então podem ser pleiteados recursos do Fundo Setorial Verde e Amarelo. Certo, né, senhores? 1 e 4 são proposições. Então marca a resposta letra A. Senhores, espero que os senhores tenham gostado. Se inscreva no canal para dar essa moral pra gente. O curso vai ser um curso intensivo desse modelo aqui, senhores, com teoria e questões para ajudar os senhores nessa prova. Beleza? Forte abraço, até a próxima missão.